No jantar com meus pais, ela disse, seu filho é doce, mas eu ainda estou explorando minhas opções, enquanto segurava minha mão. Eu soltei, levantei e disse, a gente deveria ir, enquanto meus pais olhavam para ela em choque, dirigi ela para casa, sem uma palavra, enquanto ela tentava explicar. Na porta dela, eu disse, você está livre para explorar agora, e fui embora. Espectadores, antes de irmos para o vídeo, por favor certifiquem-se de se inscrever no canal e apertar o botão de like se quiserem ver mais histórias como essa. Obrigado. O relógio do painel brilhava 18 horas e 58, 2 minutos adiantado. Eu ajustei a garrafa de Chardonnay no banco do passageiro, a favorita da minha mãe, e olhei para Ashley. Ela estava rolando o feed, a luz azul do celular pintando seu rosto em ângulos afiados. Uma miniatura piscou, um vídeo de algum comediante. Você está pronta? Eu perguntei, minha voz alta demais no carro silencioso. HN? Sim, totalmente, ela disse, sem olhar para cima. Ela colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha. Só deixa eu terminar isso. Eu observei ela por um segundo. Ela estava quieta, distraída, a semana inteira. Quando eu perguntei sobre isso ontem, ela acenou com a mão. Só coisa do trabalho, Ethan. Você sabe como é. Eu acreditei nela. Eu sempre acreditava nela. Eu tinha passado a tarde limpando meu apartamento, imaginando uma versão dessa noite onde, depois da sobremesa, eu traria à tona a ideia dela se mudar para cá. Eu tinha a lógica toda montada. Meu lugar era maior, mais perto do trabalho dela. Fazia sentido financeiro. Eu tinha ensaiado o discurso no chuveiro. É o próximo passo lógico. Tá bom, vamos, ela disse finalmente, jogando o celular na bolsa com um suspiro. Ela me ofereceu um sorriso. Não chegou bem aos olhos. A caminhada até a porta da frente parecia normal. A casa da minha infância cheirava igual sempre. Lustramóveis com cheiro de limão, assado cozido devagar, o leve e reconfortante aroma de livros antigos. Minha mãe, Susan, me envolveu em um abraço, depois segurou Ashley à distância de um braço. Você está linda, querida. Essa cor fica fantástica em você. Obrigada, Susan, Ashley disse, o charme social dela ligando automaticamente. Ela entregou o vinho. Para você, meu pai, David, saiu da cozinha, limpando as mãos num pano de prato. Um aperto de mão firme para mim, um abraço quente de um braço só para Ashley. O maestro está quase terminando. Sentem-se, vocês dois. Nós nos acomodamos na sala. Os copos bons estavam na mesa. Sinatra tocava baixinho no velho estéreo. Era uma cena dos meus sonhos de um futuro estável. Ashley sentou perto de mim no sofá, a perna dela pressionada contra a minha. Eu senti minha ansiedade anterior afrouxar. Veja, tudo estava bem. O jantar era o famoso pois-roast do meu pai, cenouras e batatas cozidas até ficarem amanteigadas perfeitas. A conversa era fácil, um bate-bola gentil. Papai perguntou sobre o novo rollout de software na minha empresa. Mamãe perguntou para Ashley sobre o grande gala de caridade que ela estava ajudando a planejar. Vai ser incrível, Ashley disse, as mãos animando o ar. Temos um item de leilão silencioso que é um fim de semana de ski em Aspen. Eu estou a um passo de roubar ele para mim mesma. Ela riu, e meus pais riram junto com ela. Ela estava luminosa, o centro de gravidade da mesa. Eu só observava, feliz em orbitar ela. Então, minha mãe serviu mais vinho e fez a pergunta, aquela que eu estava esperando. Então, vocês dois, ela começou, a voz quente de curiosidade. A gente não gosta de se intrometer, mas tem algum plano grande no horizonte? Vocês parecem tão maravilhosamente estabelecidos. Era a abertura, meu coração deu um pulinho. Eu senti a mão de Ashley encontrar a minha por baixo da mesa. Os dedos dela estavam frios. Eu tomei como um sinal, um aperto de solidariedade. Eu abri a boca para dar meu discurso lógico ensaiado, mas Ashley falou primeiro. Ela se inclinou um pouco para frente, a voz ganhando um tom confidencial, quase filosófico. Sabe, Susan, essa é uma pergunta tão boa. Ela parou, olhando da minha mãe para o meu pai, depois para baixo para as nossas mãos juntas na toalha. Ela deu um tapinha condescendente na minha mão. Ethan ele é o homem mais doce que eu já conheci. De verdade, tão gentil, tão estável. Ela disse estável, como se fosse uma condição médica benigna. Ele é como uma lareira perfeita, aconchegante. Eu senti um fio frio começar no meu estômago.
Ela continuou, o olhar agora vagando para a janela, como se visse um mundo mais empolgante lá fora. Mas eu estou num ponto da vida em que preciso ter certeza de tudo. Eu sou jovem, bem, jovenzinha. Ela soltou uma risadinha tilintante que pareceu vidro se quebrando. Eu sinto que devo isso a mim mesma para, bem, continuar explorando minhas opções. Vocês entendem, né? O mundo não se estilhaçou. Não escureceu. Ele ficou hiperfocado, cristalino na sua crueldade. Eu vi o pontinho de páprica na toalha perto do meu prato. Eu vi o lento e horrorizado afundamento do sorriso da minha mãe. Eu vi o garfo do meu pai congelar no meio do caminho para a boca. Eu senti o peso da mão de Ashley em cima da minha, uma coisa morta, pesada. Explorando minhas opções, as palavras ficaram pairando no ar, misturando-se com o cheiro de assado e molho. Ela tinha acabado de dizer para os meus pais, as duas pessoas que mais me amavam nesse mundo, que o filho deles era um substituto temporário. Uma lareira legal e aconchegante enquanto ela fazia compras por uma fogueira estrondosa e destrutiva. Um silêncio profundo engoliu a sala. O único som era o leve balanço de Fly Todemon vindo da sala. Eu olhei para as mãos dela. Os dedos finos e bem feitos dela estavam sobre os meus, mais largos, de trabalhador. Uma demonstração pública de afeto que, naquele segundo, foi o ato mais violento de desrespeito que eu já tinha experimentado. Calmamente, sem uma palavra, eu deslizei minha mão debaixo da dela. O som das pernas da minha cadeira raspando no piso de madeira foi um tiro no silêncio. Eu me levantei. Meus movimentos pareciam mecânicos, precisos. Eu olhei para os meus pais. Os olhos da minha mãe estavam arregalados, brilhando. O rosto do meu pai era uma máscara de pedra, o maxilar travado. A gente deveria ir, eu disse. Minha voz era plana, estranha até para mim. Não tinha raiva, nem tremor. Era só uma declaração simples de fato. Eu contornei a mesa, puxei a cadeira de Ashley para ela. Ela estava me encarando, a expressão confiante finalmente rachando em confusão. Ethan, o que você? A gente está indo, eu repeti, sem olhar para ela. Eu olhei para o meu pai. Ele me deu o menor aceno quase imperceptível. Uma compreensão, uma transferência de dignidade. Eu guiei Ashley, que agora estava nervosa e calada, para fora da cadeira. Peguei a bolsa dela no aparador. Eu não olhei para minha mãe. Não conseguia. Obrigado pelo jantar, eu disse pro espaço entre eles. Estava excelente. E então eu levei o fantasma do meu relacionamento para fora da casa dos meus pais, deixando as ruínas do futuro que eu imaginava esfriando na mesa de jantar. O ar frio da noite nos acertou como um tapa. Ashley finalmente encontrou a voz. Ethan, para. O que foi isso? Você está sendo ridículo. Eu não respondi. Destravei o carro, entrei no banco do motorista e liguei o motor. Ela ficou parada do lado de fora por um momento antes de puxar a porta do passageiro e entrar. Você está falando sério agora? Ela exigiu, a confusão rapidamente se transformando em raiva. Você me arrastou para fora de lá por causa de um comentário bobo? Eu saí da garagem. As ruas do bairro dos meus pais estavam escuras e quietas. Não foi um comentário bobo. Ashley, eu disse, os olhos na estrada. Minha voz ainda era aquele tom monocórdio assustadoramente calmo. Meu Deus, você é tão sensível, ela explodiu, jogando as mãos pro alto. Eu só estava sendo honesta com eles. Eu estava sendo real. Não é isso que você sempre diz que quer? Honestidade. Honestidade, eu repeti. Não era uma pergunta. Só uma palavra, com gosto de cinza. Sim, eu estava dizendo para eles a verdade. Eu te amo. Ethan, você sabe que eu amo. Mas amor nem sempre é o suficiente. Tem um mundo inteiro lá fora. Eu tenho necessidades. Eu tenho curiosidades. É crime querer ter certeza? Eu sinalizei uma curva. O clique-claque do pisca-pisca era o som mais alto do mundo. Então eu sou um experimento, eu disse. Não era uma acusação. Era uma conclusão. Não, não coloca palavras na minha boca. Você é minha base. Mas até bases são inspecionadas, né? Para ter certeza de que aguentam o que está sendo construído em cima delas. A metáfora era tão absurdamente egoísta que quase rompeu meu entorpecimento. Quase. Eu agarrei o volante com mais força. Você me humilhou, eu disse. As palavras baixas.
Na frente dos meus pais. Você reduziu 2 anos da minha vida a um teste para você. Eu não fiz isso. Você está catastrofizando. Eles me adoram. Eles entenderam o que eu quis dizer. Você só está escolhendo se magoar porque tem medo de qualquer coisa que não seja sua vidinha perfeita e planejada. As comportas estavam abertas agora. Por 20 minutos, ela girou. As palavras dela eram um vórtice de justificativa, autopiedade e insultos velados disfarçados de preocupação. Você está entendendo tudo errado. Eu só quis dizer que preciso crescer como pessoa, e você está tão satisfeito. Não é você. Sou eu querendo experimentar mais da vida antes de me estabelecer. Não consegue ver que isso é saudável? Isso é namoro moderno. Você é tão doce, Ethan, mas doçura pode ser passiva. Eu dirigi. Não olhei para ela. Não interrompi. Só absorvi a torrente, deixando cada palavra me lavar e solidificar o gelo no meu peito. Era quem ela era. Sempre tinha sido quem ela era. Eu só estava aconchegado demais na lareira para sentir a corrente de ar. Chegamos no prédio dela. Eu estacionei numa vaga de visitante e coloquei o carro em ponto morto. O motor ficou em marcha lenta. O silêncio voltou, mais pesado agora, saturado com a retórica gasta dela. Ela olhou para mim, esperando uma resposta. Uma briga. Lágrimas. Súplica. Algo que ela pudesse trabalhar, torcer ou dominar. Eu desfiz o cinto e saí. Eu contornei o carro e abri a porta dela. Um último ato automático de cortesia. Ela saiu, procurando meu rosto. Ethan, fala comigo. Por favor. Eu olhei para ela então. Olhei de verdade. Para a garota que eu pensei que construiria aquele futuro lógico comigo. Eu não senti nada. Nem amor. Nem ódio. Só uma vasta, vazia clareza. Ela deu um passo na minha direção, estendendo a mão para tocar meu braço. Eu dei um passo deliberado para trás, fora do alcance dela. Os olhos dela se arregalaram. Aquilo foi a primeira coisa que realmente pareceu assustar ela. Meu afastamento físico, feito com calma e intenção. Eu encarei o olhar dela. Minha voz era baixa, final e completamente limpa de emoção. Você está livre para explorar agora. Eu virei, entrei no carro de novo e fechei a porta. No retrovisor, eu vi ela parada na calçada, congelada, uma mão ainda meio estendida. Eu não esperei para ver se ela se mexeu. Eu fui embora, e a cada quarteirão, o peso no carro diminuiu, até ficar só eu, a estrada e um silêncio que não estava mais cheio das desculpas dela, mas com uma paz profunda e crescente. O silêncio no meu apartamento era diferente agora. Antes, ele era passivo, um espaço esperando ser preenchido com o som da chave dela na fechadura, a risada dela, as críticas dela às minhas escolhas de filme. Agora ele era ativo. Era meu. Eu não desabei. Não joguei coisas. Eu fiquei parado no meio da sala, a mesma sala onde eu tinha imaginado a gente discutindo plantas de apartamento, e só respirei. O entorpecimento era um casulo. Dentro dele, algo muito quieto e muito decisivo estava se costurando de volta. Meu celular vibrou no balcão. Mãe. Eu peguei. Ethan, querido, você está? Eu estou bem, mãe. Eu disse, cortando ela gentilmente. Minha voz soou normal. Isso me surpreendeu. Acabou. Uma pausa do lado dela, cheia da angústia muda de mãe. O que ela disse na minha mesa? Eu sei, eu disse. Não. Por favor. Eu só preciso não falar sobre isso agora. Tá bom, ela sussurrou. Tá bom. A gente está aqui. Eu desliguei. A aproximação pareceu instintiva, cirúrgica. Eu abri o celular. Fui no contato dela. Uma foto dela rindo na praia, um momento que agora eu sabia que era só uma cena na exploração contínua dela. Eu bloqueei o número dela. Abri Instagram, Facebook, Spotify, todo o laço digital. Trancado. Deixei de seguir. Levou menos de 3 minutos. Eu não estava com raiva. Eu estava descontaminando um espaço. A primeira noite, eu dormi como morto. A segunda, eu acordei às 3 da manhã. A memória das palavras dela na sala de jantar dos meus pais rodando num loop frio e claro. Não com dor, mas com uma clareza afiada, analítica. Explorando minhas opções. Eu vi o garfo congelado do meu pai.
O sorriso estilhaçado da minha mãe. Eu deixei a humilhação me lavar. Atravessar. Não lutei contra. Eu observei, como um cientista estudando uma amostra tóxica. E então, quando a luz da aurora sangrou cinza pelas persianas, acabou. A amostra foi registrada. O sentimento foi gasto. Eu não liguei dizendo que estava doente pro trabalho. Eu fui. Eu programei, participei de reuniões, almocei na mesa. O mundo continuou girando. Minhas mãos conheciam o teclado. Minha lógica ainda conseguia desembaraçar problemas complexos. Isso foi um alívio. O trabalho de verdade começou depois das 17 horas. Eu entrei numa academia. Não aquela que eu usava casualmente antes, mas um lugar sério, sem frescuras, com sacos pesados e racks de pesos livres. Eu não sabia o que estava fazendo. Contratei um treinador por 3 sessões só para aprender a forma. A primeira vez que levantei um peso que parecia impossível. Meus músculos gritando. Minha visão manchando. Eu pensei no tapinha que ela deu na minha mão. Doce. Estável. Eu tranquei o levantamento. O estrondo das placas no chão foi o som mais satisfatório que eu ouvi em anos. Eu avisei meus amigos, num grupo de mensagens, que Ashley e eu tínhamos terminado. Sem drama, só caminhos diferentes, eu escrevi. Eles ofereceram para tomar uns drinks, para me deixar desabafar. Eu recusei. Em breve, prometi. Em vez disso, liguei pro Tyler, um amigo antigo da faculdade que tinha se mudado para a cidade no último ano. A gente tinha se afastado. Em cima de hambúrgueres e cervejas, a gente não falou dela. Falamos da startup horrível que ele trabalhava, da absurdidade do marketing moderno, da temporada daquela série de sci-fi que a gente amava. Era fácil. Era sem drama. Era amizade sem auditoria. Eu me matriculei num curso online de certificação para um novo framework de programação. Era algo que eu tinha adiado por um ano, alegando estar muito ocupado. Agora, minhas noites tinham uma nova arquitetura. Academia, estudo, cozinhar. Aprendi a fazer salmão grelhado na frigideira com pele crocante. Perfeiçoei um molho cremoso diário. Eu comia na ilha da cozinha, ouvindo podcasts de história. E a refeição era perfeita porque eu tinha feito para mim. Semanas viraram meses. A estação mudou. A clareza afiada e fria da traição amoleceu num fato simples e pouco atraente da minha história, como uma cicatriz que você esquece que tem. Eu pensava nela cada vez menos. Quando pensava, era sem calor. Ela era uma pessoa que tinha feito uma escolha. Eu era uma pessoa que tinha aceitado. O primeiro sussurro de karma veio numa terça chuvosa. Eu ia encontrar Tyler para um café, e ele estava atrasado. Mexendo no celular quando chegou. Desculpa, ele disse, deslizando pro banco. Fui sugado pro vórtice do drama. Eu levantei uma sobrancelha, tomando meu café preto. Conhecido em comum, ele disse, escolhendo as palavras com cuidado. Ele sabia que eu tinha bloqueado toda a constelação da vida dela. Aparentemente, o novo lance da Ashley é intenso. Eu não disse nada. Não perguntei. Meu silêncio era uma porta aberta que ele podia escolher entrar ou não. Ele suspirou. Cara chamado Brandon. Algum empreendedor. Vende, tipo, baterias de lanterna importadas ou algo assim na internet. Dirige um Maserati alugado. Total cara de vibe. Eu esperei. Parece que ele é a opção que ela estava explorando. Tyler continuou, me observando. Pelo que eu ouvi, é uma montanha-russa. Uma semana eles estão em Vegas. Na outra ela está chorando no Brant porque ele não faz rótulos. As amigas dela estão exaustas. Eu senti uma ondulação distante, fraca. Não era Schadenfreude. Era um reconhecimento mais específico. A fogueira instável e chamativa que ela trocou pela lareira aconchegante estava, previsivelmente, queimando tudo ao redor. Era o resultado lógico da busca dela por algo que não fosse doce. Eu disse, finalmente. Só isso. Tyler riu. Eu olhei pela janela para a chuva riscando o vidro. Ela queria emoção. Parece que ela encontrou. Tyler balançou a cabeça, um sorriso lento se espalhando. Você está diferente, cara. Estou? Sim. O velho Ethan estaria preocupado. Teria feito mais 5 perguntas, só para ter certeza que ela estava bem. O velho Ethan. Ele estava certo.
Aquele homem morreu educadamente numa mesa de jantar meses atrás. Eu não sou responsável pelas escolhas dela, eu disse. E era a coisa mais simples e verdadeira que eu dizia em muito tempo. Eu mudei de assunto para o processo de busca de emprego do Tyler. A ondulação tinha se acalmado. O lago estava parado. As estações viraram de novo. Um ano tinha passado. A certificação estava no meu perfil do LinkedIn. Meu salário tinha aumentado. Meu corpo tinha mudado, não para um de fisiculturista, mas para algo mais firme, mais capaz. O silêncio no meu apartamento agora era um companheiro, não um vazio. O karma não chegou com um estrondo. Ele infiltrou pelas rachaduras, reportado não por ela, mas pelos ecos residuais fracos do nosso mundo que um dia compartilhamos. Eu vi Lauren, a melhor amiga dela, no mercado. Eu virei meu carrinho pro corredor de cereais para evitar ela, mas ela me viu. Tinha um olhar apertado e cansado nos olhos dela. Ela me deu um aceno pequeno e estranho. Eu acenei de volta, um reconhecimento neutro, e continuei andando. Um mês depois, Tyler relatou que Lauren e Ashley tiveram uma briga enorme e não estavam mais se falando. O motivo era Brandon. Os vislumbres de redes sociais, vistos pelas janelas relutantes de amigos que não tinham sido purgados, contavam uma história silenciosa. Os jantares luxuosos e fotos de balada pararam. As postagens ficaram infrequentes, depois erráticas. Uma frase sobre traição. Uma foto borrada de uma taça de vinho em casa. Depois, nada por semanas. O relatório final veio da fonte mais confiável. Dados públicos frios e duros. Entediado numa noite, esperando o código compilar, eu fiz uma coisa que não tinha me permitido fazer antes. Eu pesquisei o negócio do Brandon. Era fácil achar. Um site chamativo, cheio de fotos de banco e palavras como Disrupt Synergy. Alguns cliques mais fundo, passando a fachada, para os registros empresariais do Estado. A LLC dele tinha sido dissolvida 6 meses antes por não pagamento de taxas. Um comentário num fórum local de negócios, datado da semana passada. Golpista. Aceitava pedidos, nunca entregava. Um vazio. Então, a fogueira tinha consumido o próprio combustível e se apagado. Não foi satisfatório nem triste. Era um fato, tão neutro quanto o clima. A opção tinha sido explorada. Tinha sido encontrada insuficiente. O primeiro contato direto foi um texto. Um número não salvo no meu celular, mas cujo código de área eu conhecia. Chegou num domingo de manhã. Eu estava lendo, o sol quente nas minhas costas. Número desconhecido. Ethan, é a Ashley. Eu sei que provavelmente não deveria estar te mandando mensagem. Eu acho que cometi um erro terrível. Podemos conversar? As palavras ficaram na tela. Eu não senti nada. Nem disparo de batimento. Nem aperto no peito. Eram só pixels. Eu vi as reticências aparecerem, depois desaparecerem. Ela estava esperando. Eu coloquei o celular com a tela para baixo na mesa. Eu terminei meu capítulo. Fiz outra xícara de café. Observei um pássaro construindo um ninho na árvore do lado de fora da janela. O celular vibrou de novo, 2 horas depois. Número desconhecido. Por favor. Eu peguei o celular. Não deletei as mensagens. Abri o contato, criei uma nova entrada. Eu nomeei como não responder. Salvei o número. Depois bloqueei. A ação pareceu higiênica. Eu não estava ignorando ela por dor. Eu estava filtrando uma distração, do jeito que filtro spam da caixa de entrada. O erro dela agora era dela para viver. Minha paz era minha para proteger. Os dois não estavam mais conectados. A exploração tinha acabado, e eu não era mais território inexplorado. Eu era minha própria nação soberana, com fronteiras fechadas. O voicemail chegou uma semana depois. Eu estava revisando plantas para um deck que planejava construir na minha pequena varanda. Um projeto tangível para minha vida tangível. Meu celular acendeu com o identificador não responder. Eu deixei ir pro voicemail, terminei de medir um vão, depois toquei no viva voz enquanto limpava minhas ferramentas. A voz dela estava fina, aguada, despida da confiança performática. Ethan, sou eu. Eu estou. Eu sei que você provavelmente me odeia. Eu me odiaria. Eu preciso que você saiba que eu sinto muito. Eu estava com medo e burra e jovem, e disse a coisa mais horrível para a melhor pessoa que eu já conheci.
Você era meu lar. Eu não sabia o que tinha até botar fogo nele. Por favor. Você pode só me ligar de volta? Eu estou tão perdida. Teve um som molhado, fungado, depois o clique. Eu salvei o voicemail. Não como uma lembrança querida, mas como um marco. Um lembrete da mudança brusca de tom, do descarte arrogante na mesa dos meus pais para essa necessidade crua. Era dado útil. Eu arquivei e segui em frente. A intervenção de amiga veio em seguida. Lauren como nome piscou na tela. Eu quase deixei passar, mas a curiosidade, fria e clínica, venceu. Ethan. Ela começou, a voz forçada com uma falsa simpatia brilhante. Oi. Como você está? Eu estou bem, Lauren. O que posso fazer por você? Eu mantive o tom educado, impessoal, como um caixa de banco. Uma pausa. Ela não estava acostumada comigo definindo o enquadramento. Bem. Estou ligando por causa da Ashley. Eu imaginei. Ela está realmente mal, Ethan. Tipo, realmente mal aquele cara, Brandon. Ele foi um pesadelo. Pegou o dinheiro dela. Mentiu sobre tudo. Era tudo fachada. Ela está completamente destruída. Eu sei que ele não deu certo, eu disse. Outra pausa. Minha falta de doação emocional estava jogando o roteiro dela fora. Né? Bem, ela está sofrendo. Está sozinha. As amigas, muitas de nós estamos cansadas do drama, sabe? Ela precisa de alguém estável. Eu esperei. Olha, Lauren insistiu, a voz endurecendo. Eu sei que o que ela fez foi uma merda. Naquele jantar. Meu Deus. Mas mataria você mostrar um pouco de compaixão? Só conversar com ela? Vocês ficaram juntos 2 anos. Isso não significa nada para você? Eu me encostei na cadeira, olhando para as luzes da cidade. Lauren, minha compaixão foi gasta há muito tempo. Eu não sou responsável pelas consequências das escolhas dela. Ela está livre para explorar, lembra? Essa liberdade inclui enfrentar os resultados da exploração. Isso é frio, Ethan. É factual. Eu corrigi, a voz uniforme. Tem mais alguma coisa? Ela desligou. Os textos começaram naquela noite. Eles pulsavam pelo silêncio do meu apartamento. Pequenos sinalizadores de socorro de um navio. Eu não estava mais a bordo. Não responder. Por que você não me responde? Eu disse que sentia muito. Não responder. Você nunca foi tão cruel. Você mudou. Não responder. Isso é sua vingança? Só me ignorar enquanto eu estou desmoronando? Eu não bloqueei o novo número. As mensagens eram como boletins meteorológicos de um furacão que já tinha passado por cima de mim. Eu lia com interesse desligado. O subtexto era claro. A dor dela agora era minha falha moral. O final foi numa quinta-noite. Eu estava preparando legumes, a faca se movendo num ritmo constante contra a tábua, quando o interfone do prédio tocou. Eu ignorei. Tocou de novo, longo e insistente. Depois uma terceira vez, em staccato frenético. Um suspiro escapou de mim, não de irritação, mas de leve inconveniência. Eu limpei as mãos, fui até o interfone e apertei o botão sem falar. Ethan? Sou eu. Eu sei que você está aí. Por favor. Eu preciso te ver. A voz dela estava desgastada, tremendo pelo alto-falante barato. Eu não disse nada. Soltei o botão. O interfone gritou de novo, um longo lamento desesperado. Eu sabia que meus vizinhos iam reclamar. O caminho de menor resistência para minha paz era uma interação breve e firme. Eu toquei para ela subir. Eu não abri a porta do apartamento toda. Fiquei no batente, braços cruzados, uma barreira. Ela parecia diminuída. As roupas estavam amassadas. A sombra dos olhos borrada. A energia vibrante e avaliadora tinha sumido, substituída por uma necessidade nervosa. Você não atende minhas ligações, ela disse, a voz acusatória. Não, eu concordei. Por quê? Como você consegue simplesmente me excluir? Depois de tudo, ela deu um passo para frente. Eu não recuei, mas minha postura não cedeu 1 centímetro. Ela parou. Você pediu sua liberdade, eu afirmei. Você tem ela. Isso? Eu gesticulei vagamente entre nós. Não é meu problema.
Não é seu problema? Uma risada histérica borbulhou dela. Eu estou sofrendo, Ethan. O homem que eu te troquei era um golpista. Ele sumiu. Minhas amigas sumiram. Eu não tenho nada. Eu fiquei em silêncio, deixando as palavras dela pairarem no corredor. Não vê, ela implorou, lágrimas começando. Foi tudo um erro. Um erro enorme e idiota. Você estava certo. Você sempre esteve certo. Estável é bom. Doce é bom. Eu fui uma idiota. Eu quero voltar para casa. A palavra casa caiu com um baque. Significava meu apartamento, minha vida, a estabilidade que ela tinha dispensado publicamente. Não era um pedido de desculpas. Era uma ordem de requisição. Isso não é sua casa, eu disse, a voz baixa e final. O rosto dela se contorceu, depois endureceu. As lágrimas secaram, substituídas por um lampejo da antiga e frustrada sensação de direito. A necessidade crua não tinha levado a lugar nenhum, então ela mudou de tática. Você nunca foi tão frio. O que há de errado com você? Ela disparou, a voz subindo. Eu te quebrei tão feio assim? É isso? Você é só essa casca vazia e amarga agora? Eu disse que sentia muito. O que mais você quer de mim? Aí estava. As verdadeiras cores. A raiva que surgia quando a manipulação dela falhava. Ela não estava arrependida do que fez. Estava arrependida que não deu certo para ela. Ela queria que eu fornecesse absolvição e abrigo, e minha recusa era uma ofensa pessoal. Eu olhei para ela, essa estranha furiosa e desfeita no meu corredor. Eu senti uma certeza profunda e quieta. Eu não quero nada de você, Ashley, eu disse, o tom completamente plano. Nenhuma coisa. A simplicidade desinflou ela. A raiva escoou, deixando ela parecendo pequena e confusa. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Tchau, eu disse. Não como um desejo, mas como uma descrição. Eu fechei a porta. Ouvi um soluço abafado. Depois o som dos passos dela se afastando pelo corredor. Eu voltei para minha cozinha, peguei minha faca e terminei de picar a cebola. As lágrimas nos meus olhos eram do legume, nada mais. O sol de sábado de manhã entrava pelo alto dossel de vidro do movimentado mercado de produtores da cidade. O ar cheirava a pão fresco, café torrado e morangos lavados pela chuva. Eu segurava uma cesta de palha numa mão, a mão de Emily na outra. Emily era uma arquiteta paisagista que conheci por um projeto de trabalho. Ela tinha uma energia calma e fundamentada e um sorriso que parecia uma descoberta genuína, não uma performance. A gente estava namorando há 4 meses. Era fácil. Era quieto. Era mútuo. A gente estava debatendo os méritos de tomates Eilon versus os redondos perfeitos quando senti um olhar em mim. Uma intensidade familiar e formigante. Eu olhei para cima. Ashley estava parada a 3 metros, perto de uma barraca de flores. Ela segurava um latte caro demais. Parecia arrumada, mas de um jeito forçado, como um lençol esticado demais. Os olhos dela estavam fixos em mim, depois passaram para Emily, depois para as nossas mãos juntas. Um cálculo complexo de perda e inveja passou pelo rosto dela antes de ela trancar tudo. Emily, sentindo minha mudança, seguiu o meu olhar. Amiga sua? Ela perguntou, a voz suave. Alguém que eu conhecia antes. Eu disse, dando um leve aperto na mão dela. Está tudo bem. Mas Ashley já estava cruzando o espaço entre nós. Ela ignorou Emily completamente. Os olhos dela focados em mim com uma determinação desesperada. Ethan. Oi. Ashley. Eu acenei. Um silêncio estranho. O mercado girava ao nosso redor. Risadas. Negociações. O gritinho de uma criança. Podemos? Podemos por favor só tomar um café? Conversar. Como amigos. As palavras saíram aos tropeços, ensaiadas e frágeis. Emily estudou educadamente uma exposição de mel artesanal, nos dando uma semelhança de privacidade sem realmente se afastar. A presença dela era uma âncora quieta. Não, eu disse. A palavra não foi dura. Era simplesmente definitiva, como afirmar que o céu é azul. A compostura dela rachou nas bordas. Por quê? Por que você está fazendo isso? Eu disse que sentia muito. Eu tenho sentido muito. Eu sinto sua falta. Eu sinto falta de nós.
Eu respirei devagar, o cheiro de terra e manjericão enchendo meus pulmões. Eu olhei para ela, olhei de verdade, e senti nada além de uma leve e distante pena pelo fantasma que ela estava perseguindo. Ashley, não. Eu disse, a voz calma e clara. Essa é a Emily. Eu gesticulei levemente para o meu lado. Emily ofereceu um pequeno sorriso educado que não chegou aos olhos, um reflexo protetor. Estamos no meio do nosso dia. Os olhos de Ashley finalmente passaram para Emily, vendo ela de verdade pela primeira vez. A confiança fácil. A falta de carência. O jeito que ela ficava comigo, não se apoiando em mim. Uma nova onda de desespero a atingiu. Eu sinto sua falta, ela repetiu, a declaração agora soando vazia. Um roteiro sem plateia. Eu olhei para ela, e naquele momento, eu alcancei a forma final e absoluta de seguir em frente. Eu falei a verdade pura e sem verniz, não para machucar ela, mas porque era a única coisa que restava em mim em relação a ela. Eu não penso em você, eu disse. Não era uma ostentação nem uma farpa. Era um relatório do interior da minha vida. Eu desejo que você fique bem, Ashley. De verdade. Mas por favor não me contate de novo. Eu virei meu corpo levemente, uma pontuação física na frase. Eu olhei para Emily, e toda a minha postura mudou, amoleceu. Querida, eu disse, a voz aquecendo pela primeira vez na conversa. A barraca de padaria com um pão de fermentação natural é para esse lado. Acho que estamos chegando perto. O rosto de Emily se iluminou com um sorriso verdadeiro. Me guia. A gente virou. A gente andou. A gente se fundiu de novo no fluxo do mercado, na luz do sol e no cheiro de pão. Eu não olhei para trás. Eu senti a mão de Emily apertar a minha, uma pergunta sem palavras. Está tudo bem, eu disse, e quis dizer isso de todas as formas. Está tudo bem. Eu senti o olhar dela nas minhas costas por mais alguns segundos, um peso fantasma, e depois sumiu, dissolvido no barulho e na vida da manhã perfeita e presente. Não tinha vitória nisso. Nem ferrão persistente. Só tinha a realidade quente e sólida da mão de Emily na minha, a lista na minha cesta e a compreensão profunda e pacífica de que o passado finalmente, e completamente, era só isso. Um capítulo fechado num livro que eu não estava mais lendo. Eu estava livre, e fazia muito, muito tempo. Obrigado por assistir. Certifiquem-se de se inscrever no canal e apertar o botão de like. O que vocês acham dessa história? Compartilhem nos comentários.